Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Igreja Evangélica da Gafanha de Nazaré. Eu sou o Pedro Lopes e hoje não vamos dar continuidade ao livro de Jó. Vamos fazer uma pausa e vamos abordar um outro assunto que eu considero importante para esta fase. Hoje vamos falar, como já devem ter visto no título, sobre a importância de nos congregarmos, ou seja, de vivermos em comunidade como filhos de Deus, pessoas salvas pelo sacrifício de Jesus, que foram adotadas na família de Deus e que têm este privilégio, eu nem diria dever, mas privilégio de nos congregarmos. Deus concedeu-nos esta bênção de vivermos em igreja, de sermos igreja, de pertencermos ao seu povo. E é certo que muitas vezes nós vemos pessoas que não sentem necessidade de viver assim, em comunidade, mas vivem a sua fé isoladamente, sozinhas. E eu hoje quero, através da palavra de Deus, mostrar que há aspectos importantes que só se realizam e só atingem o seu propósito quando nós vivemos a igreja, quando nós nos congregamos numa igreja local. Então, antes de irmos para os nossos textos e abordarmos esta questão, eu gostaria de fazer uma breve explicação. Nós não vamos falar hoje sobre a Igreja de Jesus Cristo como Igreja Universal, ou seja, o corpo, o conjunto de pessoas que foram salvas de todos os tempos, de toda a história, de todos os lugares. Esta é a Igreja chamada Igreja Universal. É composta por todos os crentes de todos os lugares e de todos os tempos. Eu quero hoje enfatizar a igreja local. Porquê? Porque a igreja local é um desdobramento, ou seja, é uma expressão visível dessa igreja universal. Nós somos igreja, somos corpo de Jesus Cristo quando aceitamos a Jesus pela fé, quando somos salvos por Deus por meio de Jesus Cristo. Porém, esta integração no corpo de Cristo, ela também se manifesta ao sermos adotados, ao darmos entrada numa igreja local, ou seja, num corpo de crentes, de filhos de Deus, que se reúnem em determinada localidade, por exemplo, na Gafanha de Nazaré, em São Jacinto, em Aveiro e por aí fora. Mas todos esse conjunto de crentes, eles estão juntos numa igreja local, que é a expressão exatamente desta igreja universal. Então, eu hoje quero falar sobre a importância de nos congregarmos localmente, com os nossos irmãos que vivem na mesma localidade que nós e que partilham da mesma fé que nós. Nós estamos a entrar numa fase de desconfinamento e em breve os nossos cultos públicos irão começar e eu quero incentivar todos aqueles que estão a ver este vídeo, seja os irmãos da Gafanha, de São Jacinto ou de qualquer outro lugar, para que busquem este relacionamento, o estarem junto, congregarem-se com outros irmãos nas suas localidades. Então, para ponto base sobre a importância de nos congregarmos, eu quero mostrar 8 pontos que eu considero importantes. Não são os 8 pontos, como se só houvesse esses, mas são 8 pontos que eu resumi, que eu considero importantes para pensarmos sobre porque devo congregar-me, porque devo estar numa igreja local, porque devo viver numa igreja local e servir os irmãos de uma igreja local. E como ponto base, eu quero salientar que esta era uma prática da igreja do primeiro século. Logo no início da igreja, nós vemos no livro de Atos, em vários momentos, que os irmãos estavam reunidos. E por todo o Novo Testamento, Paulo escreve, e os outros autores, Pedro, João, Tiago e outros, escrevem para igrejas que se reúnem em determinada localidade. Por exemplo, Paulo escreve à igreja que está em Colossos, à igreja que está em Éfeso. Porquê? Porque são
crentes daquela cidade que se reúnem no mesmo local, que se reúnem com alguma regularidade, que vivem juntos, ou seja, não é vivem todos juntos na mesma casa, mas que partilham a sua vida uns com os outros e beneficiam-se e servem-se uns aos outros. Então, este é um ensino claro das Escrituras, mas olhando somente para o livro de Atos, eu gostaria de ler algumas passagens com vocês. A primeira delas está em Atos 1, capítulo 1, verso 13 e 14, e foi antes do Pentecostes, mas já aqui os discípulos de Jesus, enquanto aguardavam a vinda do Espírito Santo, o Espírito da promessa, eles fizeram algo que serve como padrão para nós. Eles reuniram-se em oração. Diz assim Atos 1, 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então os discípulos estão em Jerusalém e estão a aguardar a vinda do Espírito Santo. Eles estão numa reunião de oração, eles estão unidos numa reunião de oração, estão a perseverar unânimes em oração enquanto aguardam a vinda do Espírito Santo. Uma outra passagem está em Atos 2, 1, onde temos o relato então da descida do Espírito Santo, cumprimento da promessa que já vem do Antigo Testamento e que foi dado por Jesus, que enviaria o seu Espírito Santo. Então, diz assim em Atos 2, 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então havia esta prática dos irmãos estarem juntos. Não quer dizer que eles não tinham os seus trabalhos, não tinham as suas casas, as suas famílias, as suas obrigações sociais, mas era comum estes discípulos, estes irmãos, estarem juntos ou regularmente juntos, unidos em oração. No verso 42, temos outra vez este ensino. Diz, após a conversão dos 3.000 que foram batizados, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles estavam juntos nas suas reuniões. Não estamos a falar aqui de edifícios, não estamos a falar de locais para culto. Estamos a falar que o corpo, aquele grupo de irmãos e de discípulos de Jesus, estava junto, independentemente do lugar. Eles estavam juntos para partirem o pão, para aprenderem da palavra de Deus e para estarem em comunhão uns com os outros. E isto só é possível quando nós estamos juntos. Eu não posso dizer que estou em comunhão com determinada pessoa se eu não estou com ela, não vivo com ela, não partilho nada da minha vida com essa pessoa. Que tipo de comunhão é essa? Mas estes irmãos, eles estão em comunhão porque eles estão juntos no seu dia-a-dia, eles vivem as suas vidas uns com os outros. Um último texto está em Atos 27, não é o único, mas é o último que eu vou citar agora. Capítulo 20, verso 7, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no imediato exortava-os e prolongou o discurso até à meia-noite. Então temos aqui, mais uma vez, uma indicação de que já não é em Jerusalém, mas, no entanto, vemos irmãos reunidos com a finalidade de partir o pão, ou seja, de celebrarem a ceia do Senhor, e tem pregação da palavra. Paulo faz um discurso, uma pregação. Então, fica muito claro, e estes são alguns textos de muitos que há, de que o ensino do Novo Testamento é que a Igreja viva como corpo, como unidade. E isto expressa-se não somente nós sermos um na Igreja Universal, mas vivermos, de facto, na nossa localidade, com a nossa igreja local, vivermos esta realidade de estarmos juntos, de celebrarmos a ceia juntos, de comungarmos das mesmas coisas, de nos reunirmos com regularidade para o louvor a Deus, para o culto a Deus com o seu povo. Então, posto isto, vamos então aos 8 pontos que eu quero apresentar. 8 pontos que dizem porque é que é importante nós congregarmos ou congregarmos-nos numa igreja local. O primeiro deles é para louvor a Deus. O louvor através da música é algo que encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Às vezes parece que o louvor é só música. O louvor não é só música. Mas
a componente musical faz parte da vida da igreja. E alguém poderia perguntar, então, mas eu posso louvar a Deus em minha casa? Sim, eu posso estar aqui no meu escritório e louvar ao Senhor em oração, ou cantando uma música, tocando o meu piano, uma guitarra. Eu posso louvar a Deus com a minha família, eu posso louvar a Deus com música com um grupo de amigos, mas nada disto substitui o momento em que o corpo, a igreja local se reúne, os filhos de Deus se reúnem num só lugar com o propósito de cantarem juntos a Deus. E temos esta exortação em Colossenses 3,16, onde diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Reparem que o canto tem este propósito de instrução para os crentes, instrução para os filhos de Deus e, ao mesmo tempo, louvor a Deus. E eu quero mostrar um exemplo de uma música que nos fala, tem estas duas componentes. Se olharmos para o hino 46 do nosso inário, um hino bem conhecido, que diz: ó quão cego eu andei. Nós reparamos que na primeira estrofe diz: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora eu me alegro em sua luz. Reparem como esta estrofe e refrão, eles instruem a igreja, instruem o povo de Deus acerca do pecado do homem, acerca da encarnação de Jesus, acerca da substituição penal de Jesus naquela cruz. Ele morreu em meu lugar, ele pagou a minha dívida, ele suportou o castigo que era meu, ele substituiu-me naquela cruz. Ou seja, nós estamos a ser instruídos com estas verdades no nosso coração. Ao mesmo tempo, Deus é louvado porque nós estamos a cantar sobre a sua graça, sobre a sua justiça em salvar pecadores como nós. Então, numa mesma música, nós instruímos a igreja, instruímos a nossa vida, a cada um de nós, ao cantar, ao sermos lembrados desta substituição, da nossa condição, da graça de Deus, da humilhação do Senhor Jesus ao fazer-se homem. Ao mesmo tempo, louvamos a Deus e damos glória a Deus por esta tão grande salvação que Ele nos concedeu. Percebemos então que é importante nós cantarmos. Eu não sou daqueles que apoia que só devemos cantar músicas que estão, ou letras que estão nos Salmos ou em outras partes das Escrituras. Não. Há boas letras que são retiradas da Palavra de Deus, que são paráfrases da Palavra de Deus, onde o ensino provém da Palavra de Deus e nós ensinamos a Igreja através da música e louvamos a Deus. E isto dá-se através do corpo reunido, os filhos de Deus juntos. E, sinceramente, não há coisa mais bela do que ver os filhos de Deus reunidos num mesmo lugar, com o propósito de louvarem ao seu Deus pela salvação que Ele deu, pelas obras que Ele tem feito, por quem Ele é. Esta vai ser a nossa finalidade na eternidade. Nós olhamos para Apocalipse e vemos todo o corpo de crentes, todos os filhos de Deus, todos os redimidos, juntos, a uma só voz, juntamente com os anjos, os seres celestiais e tudo aquilo que está em volta do Senhor, a louvar o nome de Deus, a louvar o seu Cristo, a louvar o Salvador, o Cordeiro imolado. Quando fazemos isto na terra, esta é uma expressão ou um gozo, um antegozo daquilo que virá. Então, é tão importante, é tão bom, é tão santificador, é tão abençoador nós estarmos juntos como filhos de Deus, para louvar a Deus, para o engrandecer e para nos instruirmos através da música, através do louvor comunitário, congregacional. A segunda razão pela qual nós nos devemos congregar é exatamente para celebrar a ceia do Senhor. Coríntios 11, verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até aqui, o ponto que eu quero enfatizar é que este ato da ceia, tomar a ceia, participar destes símbolos do pão e do vinho, eles, pela sua própria natureza, eles requerem um conjunto de pessoas. Eu não estou a dizer em momentos muito excepcionais, em situações muito particulares. Não quer dizer que um punhado de irmãos ou uma família não possa celebrar a ceia. Mas estas são situações extremas. Não é o padrão. O padrão é a igreja local, o corpo de crentes locais reunir-se, a igreja de Corinto reunir-se para participar do pão, participar do vinho e assim trazer à memória a morte do Senhor e anunciar esta morte até que Ele venha participando destes símbolos. E este ato é um ato comunitário. E eu lamento, eu fico realmente triste e dói-me o coração quando vejo que o momento da ceia do Senhor é um momento desprezado por muitos filhos de Deus. Em assembleias que têm por hábito fazer a ceia antes do culto evangelístico, que é algo para uma outra discussão, mas eu percebo que há pessoas que não estão na ceia e depois aparecem no culto para tocar, para cantar, para participar do resto do culto. Como é que é possível alguém desprezar, negligenciar, dizer eu não quero estar presente neste momento tão solene que o Senhor Jesus instituiu de participarmos do pão e do vinho, de estarmos como corpo. E nós, ao participarmos do pão e do vinho, nós não estamos simplesmente a anunciar que estamos unidos a Cristo, estamos unidos ao seu corpo, que é a sua igreja. Estamos unidos uns aos outros, fazemos parte do mesmo pão, somos o mesmo pão, bebemos o mesmo cálice. Então, eu quero exortar os irmãos. Tenham a ceia como um momento solene da vida da igreja. É um momento onde os filhos de Deus se reúnem para lembrar a morte do Senhor, para louvar o Senhor, para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E isto foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo. Não é uma opção nossa, é um mandamento do Senhor para a sua igreja. E é importante nós celebrarmos esta ceia em conjunto com os irmãos. Eu não posso, ou não devo, digamos que não é algo correto eu celebrar a ceia sozinho em minha casa, porque eu não estou a expressar esta unidade do corpo. Eu expresso esta unidade quando estou com os meus irmãos a tomar parte dos mesmos símbolos que eles ao mesmo tempo. A verdade é que podemos dizer que estamos unidos a Cristo se não estamos reunidos com o seu corpo? Temos que pensar sobre isso. Estamos unidos a Cristo se nos recusamos a estar unidos ao seu corpo nesta expressão solene de unidade que é participar do pão e do vinho? Em terceiro lugar, é importante nós congregarmos-nos. Porquê? Porque este é um testemunho acerca do próprio Jesus. Jesus, em João 13:35, no seu último discurso, o discurso do cenáculo, ele diz assim aos discípulos: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, ou uns pelos outros. Como é que nós manifestamos amor uns pelos outros se não estamos unidos, se não nos congregamos, se não vivemos a mesma vida da fé, se não trilhamos o mesmo caminho? Isto só se dá, esta evidência de que nós somos de Jesus Cristo, quando nós estamos unidos. E estar unidos também significa, não é só, mas também significa estar unidos em congregação. Fazermos parte da igreja local, fazermos parte da vida da igreja local em determinado lugar do nosso país, em determinado lugar geográfico. Em João 17:21, na oração sacerdotal, Jesus ora assim ao Pai. No verso 21, a fim de que todos sejam um e, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Então não é só nós estarmos ligados uns aos outros, mas é estarmos todos ligados a Cristo para testemunho ao mundo de que de facto Cristo foi enviado pelo Pai. Nós desprezamos o poder que é este testemunho na vida da nossa comunidade, das nossas cidades e aldeias e por onde quer que estejamos, de estarmos juntos. E isso é um testemunho de que somos de Cristo, e o estarmos juntos em Cristo é um testemunho de que Ele, de facto, foi enviado pelo Pai. A terceira razão para nos congregarmos é exatamente por causa do testemunho, para fazer Jesus conhecido e para credibilizar a nossa mensagem de que, de facto, Jesus veio do Pai, foi enviado pelo Pai para a salvação da humanidade. Quarta razão para nos congregarmos é por causa da edificação mútua. O corpo de crentes de uma determinada localidade, ele deve estar reunido com regularidade para que este corpo seja edificado. É assim que o Novo Testamento vê a edificação dos crentes, através da reunião, através do estar juntos uns com os outros para a nossa edificação. Tenho muitas passagens, 1 Tessalonicenses 4:18, Romanos 15:14, Colossenses 3:16, que já lemos, e 1 Coríntios 14:26, deixa claro que a igreja é edificada, cada um de nós é edificado quando nos reunimos uns com os outros. Vamos ler 1 Coríntios 14:26, e diz assim a palavra de Deus. Está a falar acerca do dom de línguas, do dom de profecia, mas o ponto de Paulo aqui é exatamente, tem que ser tudo para edificação. O exercício dos dons é para edificação. E ele diz assim no verso 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Este é o propósito. Deus determinou que o propósito de nos reunirmos também é edificar-nos uns aos outros. Alguém pode dizer, não, mas eu edifico-me através da mensagem. Vejo as mensagens no YouTube, como estão agora a ver esta. Eu edifico-me através de estudos bíblicos que eu tenho na net, da minha leitura diária. Ok, todas essas coisas também podem servir para a edificação. Mas a edificação da pessoa como um todo, ela acontece através de estar junto, de estar numa congregação. Porque muitas vezes eu vou ser edificado pela pregação, outras vezes vou ser edificado através de um irmão que me serve, que me aconselha, que me exorta, e isso não acontece na internet. Isso acontece na vida diária, no estar junto diariamente, nos congregarmos regularmente, ajudamos-nos uns aos outros, edificamos-nos uns aos outros, corrigimos-nos uns aos outros, como vamos ver mais à frente. Então, a edificação, ela acontece quando nós nos congregamos. Se nós não nos congregarmos, a nossa edificação vai ser deficiente ou nenhuma. Ou nenhuma. Então, meus queridos irmãos e amigos que possam estar a ver, e talvez alguém que já andou na igreja e saiu por algum motivo, eu quero exortar que não deixem as vossas congregações. Reúnam-se, procurem uma igreja local, reúnam-se num lugar, procurem um grupo de filhos de Deus que se reúne e juntem-se a ele para que vocês sejam edificados e possam ser canal de edificação para outros. Foi assim que Deus determinou que a sua igreja cresceria, através da reunião, através da congregação, o edificarmos uns aos outros. Podemos ler ainda Efésios 4, verso 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus deu dons aos homens, que vamos falar o tópico a seguir, mas estes dons é para edificação. E estes dons exercitam-se
através de estarmos juntos. Não cada um em sua casa, não cada um na sua tela de computador, mas o estarmos juntos num lugar, participarmos da vida uns dos outros. É assim que nós nos edificamos. Então, a quarta razão é a edificação mútua. Eu sou um canal de edificação para o irmão e outros são para mim. E assim crescemos todos, até chegarmos à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Cristo. A quinta razão para nós nos congregarmos numa igreja local é exatamente por causa do exercício dos dons espirituais, como eu falei há pouco. Deus capacitou a sua igreja, capacitou cada crente individualmente com dons para o serviço, para a edificação do corpo. Cada crente tem um dom ou mais dons, mas todos nós, e todo aquele que já foi salvo por Jesus Cristo, já recebeu um dom espiritual. Pelo menos um. Deus não deixou ninguém órfão de dons. Então, todos nós temos esta responsabilidade de ministrarmos os nossos dons, de servirmos o corpo de Cristo, de servirmos a sua igreja através das capacidades que Ele nos deu pelo Espírito Santo. Uma passagem clara acerca disto está em 1 Pedro 4,10 e diz assim: servi uns aos outros. Servi uns aos outros. Não é servir-vos a vós mesmos, nem é servir o outro, é uns aos outros. A ideia aqui é de comunidade, claramente, de congregação, de assembleia. Mais do que 2, 3, um grupo de pessoas. Servir-vos uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós temos esta responsabilidade diante da Igreja de servirmos o corpo de Cristo através dos dons que Deus nos deu. Servir uns aos outros só é possível se vivermos em união, se vivermos em comunidade. E isto é através de uma congregação local. Muitos irmãos vão servir a Igreja através de vários ministérios. E aqui eu quero ressaltar que o uso dos dons não se esgota nos momentos de culto. O uso dos dons vai muito além. Muitos vão ter dons que vão se evidenciar claramente no tempo de culto. O dom do ensino, da exortação, de liderança, de administração. Mas outros vão ter outros dons que vão ser de visitação, de aconselhamento, de servirem nas partes administrativas, naquela diaconia de coisas, de necessidades físicas que precisam de ser tratadas. Mas todos nós temos esta responsabilidade de servir a Igreja. E servir a Igreja com o dom que Deus nos deu, com a chamada que Deus nos deu. E isto só se dá por meio da congregação. Eu não sirvo a Igreja aqui fechado em casa, fechado no meu escritório, a colocar estudos bíblicos na internet. Esta pode ser uma maneira de eu servir a Igreja agora, neste tempo. Mas se todo o resto da minha vida fosse assim, isto não era servir a Igreja. Servir a Igreja é eu estar com os meus irmãos, é saber das suas necessidades físicas e espirituais, é caminharmos juntos, termos planos para alcançar e para o mundo e para estender o seu reino através da evangelização, através do discipulado. E tudo isso requer uma congregação, requer um conjunto de irmãos. Eu não faço isso sozinho. Eu faço com os outros irmãos. Então todos nós temos esta responsabilidade de servir a Igreja de Jesus Cristo com os seus dons, ou com os dons que Ele nos deu. E isto através de uma congregação local. Quero ler ainda 1 Coríntios 12, 25. Diz assim a palavra de Deus: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. É assim que nós devemos ministrar os nossos dons. Este capítulo fala acerca da necessidade que temos uns dos outros. Eu não posso dizer, o meu dom é suficiente, ou o dom do outro não presta, ou eu queria ter o dom do outro e não aquele que eu tenho. Não. Deus é soberano, o Espírito Santo é soberano e distribui os dons como quer. E nós devemos ter em conta que eu, com os meus dons ou com o meu dom, não sou suficiente. Eu preciso
dos dons que Deus deu aos outros irmãos, para que juntos cooperemos. Eu sirvo os outros com aquilo que eu tenho e os outros servem-me a mim com aquilo que Deus lhes deu. E assim nós somos edificados, assim nós crescemos, assim nós glorificamos a Deus. Quando nos servimos, quando cooperamos uns com os outros no exercício dos nossos dons para a edificação do corpo e para louvor do Senhor. Então esta é a quinta razão para ministrarmos os nossos dons. Nós precisamos nos congregar para que eu possa pôr, e cada um de nós, e você aí, possa pôr os seus dons em prática. É através da igreja local. Sexta razão é para nos estimularmos às boas obras. Hebreus 10:24 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tenhamos em mente uns aos outros. Não é aquela atitude individualista, eu e eu. Não, mas os outros estão na nossa mente. Nós temos em conta a vida dos outros, dos nossos irmãos. E temos em conta a sua vida para quê? Para nos estimularmos uns aos outros. E é interessante que a palavra estimular ela também pode ser usada no sentido negativo de incitar, de levantar contenda. Neste caso, como Calvin diz, é uma santa competição. Ou seja, nós somos exortados a nos espicaçarmos, utilizando um termo bem nosso, espicaçarmos uns aos outros para as boas obras e para o amor. E isto, meus queridos irmãos, só se dá mediante a congregação. O estarmos juntos, o fazermos parte de uma igreja local, o reunirmos com regularidade, partilharmos as nossas vidas uns com os outros. Só assim é que nós nos vamos estimular mutuamente às boas obras. Porquê? Porque lança-se um projeto, uma ideia para se concretizar e não sou eu a fazer, mas sou eu e vai ser outro irmão e a outra irmã e juntos vamos trabalhar e estimulamos-nos uns aos outros e a nossa vontade de servir ao Senhor cresce, a nossa alegria de estarmos a participar para o avanço do seu reino cresce. Porquê? Porque nós nos estimulamos uns aos outros, nós puxamos uns pelos outros. Não é eu a remar sozinho, o outro a remar sozinho em sua casa, no seu trabalho. Não, estamos juntos a puxar. E quando algum fica para trás, o resto do corpo leva aquele irmão. E assim estimulamos-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. Sétima razão para nos congregarmos é para a nossa disciplina. E este é um assunto um pouco difícil. Normalmente vê-se a disciplina como algo mau, algo negativo que nem se adequa bem aos dias de hoje. Porém, eu atrevo-me a dizer que se calhar há poucas expressões de amor como esta de disciplinar alguém. Porquê? Porque nós fazemos um trabalho que nos entristece, que mexe com o nosso coração, que mexe com a nossa vida. Mas quando nós estamos a disciplinar alguém, nós estamos a fazê-lo por amor, se o fizermos da forma bíblica. Nós fazemos para a restauração, fazemos para a bênção daquela pessoa. E reparem, se um irmão vive a sua fé sozinho, não se reúne em nenhum lugar, se ele cai por algum motivo, se ele entra em algum pecado grave e não reconhece a gravidade daquele pecado, não reconhece que está a começar a enverdar por uma vida que não agrada a Deus, ele não vê que está a sair do caminho que deveria trilhar. E se ele estiver sozinho, ele nunca vai ser corrigido. Se ele estiver sozinho, ele nunca vai poder ser ajudado. Mas tudo é diferente se nós pertencermos a uma igreja local, se nós fizermos parte de uma membresia, se tivermos este compromisso uns com os outros. Porque se eu cair, ou se um dos irmãos cair, estão lá os outros para nos ajudar, para nos dizer: não é bom esse caminho que estás a seguir, não é bom essa atitude que estás a ter, cuidado com estas opções de vida. E assim nós ajudamos-nos uns aos outros, nós santificamos-nos e cooperamos para a santificação uns dos outros. E a disciplina eclesiástica é exatamente com este propósito de restaurar, de trazer a pessoa que está em pecado para o seio da comunhão. E isto é feito através da congregação. Eu sozinho
ninguém me vai disciplinar. Eu vivo a minha vida como eu quero. E muitos saem da igreja exatamente porque querem viver a sua vida como querem, sem ter que dar contas a ninguém. Mas sabem, mais tarde ou mais cedo, vocês vão entrar num caminho e ninguém vai estar lá para vos pôr a mão. Enquanto que se fizerem parte de uma igreja local, se tiverem um grupo de irmãos convosco, vocês podem seguir aquele caminho, mas vai haver muito boa gente, muito bons irmãos, que em amor vos vão aconselhar, vos vão dirigir, vos vão chamar a atenção e vos vão estender a mão quando estiverem no lamaçal. E isto só acontece através da congregação, através da assembleia de irmãos que se reúne numa localidade. Por isso é importante nós congregarmos, fazermos parte de uma membresia, fazermos parte de um conjunto de irmãos que se reúnem em determinado lugar, porque assim nós estamos protegidos contra nós mesmos, protegidos contra o nosso pecado, que nos pode desviar do caminho, e temos alguém para nos socorrer no momento em que o nosso entendimento ficar toldado, em que começarmos a ficar cegos para o pecado que estamos a praticar. Vamos ter outros ao nosso lado para nos ajudar a voltar ao caminho, a voltar à palavra, a voltar à vontade de Deus. Por último, oitava razão pela qual nos devemos congregar: para a glória do nosso Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, Pedro está a falar acerca da vida exemplar cristã, do nosso comportamento como cristãos diante do mundo. E ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós podemos aplicar, claro, esta passagem individualmente. Cada um de nós deve ter um procedimento exemplar no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos vizinhos, com o senhor da pastelaria, do restaurante, independentemente do sítio onde nos encontramos. Devemos ter esta vida exemplar. Porém, há também uma componente corporativa. Reparem que Pedro está sempre a falar na segunda pessoa do plural. Vocês. Porquê? Porque há a Igreja. E a Igreja como um todo deve viver esta vida exemplar. Para quê? Para que o mundo, ao olhar para esta vida, dê glória a Deus no dia da visitação. Glorifica Deus. Para que Deus seja glorificado para todo sempre, por causa da maneira como a sua Igreja viveu nesta terra. Então é importantíssimo. Eu não tenho esse impacto sozinho. Mas se eu fizer parte de uma comunidade, se eu fizer parte de uma congregação e se junto com os meus irmãos nos estimularmos às boas obras, à santidade, a uma vida exemplar e juntos vivermos esta vida, vai ser muito diferente o testemunho no lugar onde nos encontramos. Vai ser muito diferente eu, Pedro Lopes, ter um comportamento exemplar ou a igreja que se reúne na Gafanha de Nazaré ter um comportamento exemplar. O testemunho é bem maior e Deus é glorificado quando assim acontece. 8 razões pelas quais nos devemos congregar: louvor a Deus, celebrar a ceia do Senhor, para fazer Jesus conhecido, para edificação mútua, para exercitarmos os nossos dons espirituais, para nos estimularmos às boas obras, para a nossa disciplina e para a glória do nosso Deus. Para concluir, eu quero dizer o seguinte: apesar de termos sido abençoados nestes últimos dias pelos meios tecnológicos, pelas reuniões do Zoom, pelos lives no Facebook, foi uma bênção, certamente, porque foi-nos permitido, de alguma maneira, colmatar uma necessidade imediata. Porém, nenhuma dessas tecnologias, por mais sofisticada que ela seja, substitui um grupo de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus Cristo, salvas, que são filhos de Deus, estarem juntos, fisicamente juntos, no mesmo lugar, não importa o lugar, no mesmo lugar, para adorar a Deus, para ser edificado pela palavra, para exercitar os dons. Não há tecnologia, por mais avançada que seja, que possa substituir a bênção que é de estarmos juntos. Por isso eu quero motivar cada um de vocês, cada um de nós,
a nos reunirmos e a irmos com esta alegria, sabendo as bênçãos que nos esperam de estarmos juntos. Porque realmente é um privilégio. Não olhemos para o culto como um dever nosso. É um dever, sem dúvida, mas não deve ficar por aí. Cultuarmos a Deus é um privilégio que Deus nos concede. Reparem, tu e eu, cada um de nós estava morto em delitos e em pecados, condenado ao castigo eterno para todo sempre. Deus concedeu-nos esta graça de o chamarmos de Pai, de sermos seus filhos e de lhe dirigirmos louvor, glória e de o servirmos neste mundo. É um privilégio que Deus nos concedeu. Ele não precisa de ti nem de mim para nada. Ele não precisa de nenhum de nós para nada. Nós não lhe vamos acrescentar mais glória alguma. Mas aprove a Deus conceder-nos esta graça de o servirmos e de o cultuarmos juntos como corpo. Não desprezemos este tão grande benefício que Deus nos concedeu. Também, para aqueles que nos estão a ver, se deixou a igreja local, se não é uma pessoa muito regular e só vai de vez em quando, eu quero exortá-lo com amor e com a melhor das intenções. Busque uma igreja local, seja aqui na Gafanha, seja onde quer que se encontre. Busque uma igreja local para se reunir com os seus irmãos. E se saiu por algum motivo de contenda, perdoe, busque o perdão, reconcilie-se, mas não viva a sua fé sozinho. Você precisa dos seus irmãos. Os seus irmãos precisam de si. É um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus e é um privilégio que Deus lhe concedeu, você estar reunido com os seus irmãos. Então busque uma igreja local para se reunir. E por último, eu quero alertar porque mensagens de internet são boas. Eu não estou a dizer que esta mensagem é boa ou má, mas percebem o que é que eu estou a dizer. As mensagens de internet são boas, estudos bíblicos que às vezes encontramos, outros nem tanto. Às vezes era preferível não ver nada do que estar a ver alguma coisa. Mas eles não são suficientes. Eu não posso viver a minha vida cristã, a minha fé, só com base em pregações de YouTube, só com base em artigos de Facebook ou de estudos bíblicos em certos blogs. Eu preciso de viver a minha fé com os meus irmãos, fisicamente, cara a cara, eles tratando de mim e eu tratando deles, eles edificando-me a mim e eu edificando-os a eles, e nós precisamos deste relacionamento. Mensagens de internet, vida cristã de internet, ela não é uma vida verdadeiramente cristã, porque a vida cristã ela faz no contacto um a um com o corpo de Cristo, com os irmãos da nossa comunidade, da nossa assembleia. Então, não viva esta fé atrás de uma tela, mas viva na realidade com os seus irmãos. Viva na realidade colocando em prática os dons que Deus lhe deu, sendo servido pelos irmãos e servindo os irmãos através da igreja local. Através da igreja local você vai precisar de exercitar a sua paciência, o seu amor, a sua graça e vai precisar que exercitem sobre si paciência, amor, graça e perdão e nós crescemos juntos. Nós edificamos-nos uns aos outros. Não vamos lidar com pessoas fáceis, nós não somos pessoas fáceis. Mas é com este convívio, com esta manifestação de perdão, de graça, de amor, que nós nos edificamos, que nós chegamos à maturidade, exortando-nos, ajudando-nos uns aos outros como igreja que somos. Você precisa de se reunir numa igreja local para, juntamente com os outros filhos de Deus, cantar louvores a Deus, expressar de forma visível esta reconciliação que Cristo trouxe aos homens, fazendo de dois povos um só povo, trazendo a paz entre os homens e Deus. E isto vê-se de forma clara através do culto público, através da congregação local, através de estarmos juntos para louvarmos ao Senhor. Homens e mulheres tão diferentes, com vidas tão distintas, com passados tão diferentes uns dos outros, unidos, juntos, aqueles que até por vezes eram inimigos uns dos outros, mas agora
na igreja são reconciliados por Jesus Cristo, reconciliados com Deus, reconciliados uns com os outros, mostrando esta unidade que Cristo veio trazer através da sua morte. Nós, ao reunirmos com pessoas tão diferentes de nós, no mesmo local, fazendo a mesma coisa, estamos a mostrar realmente esta unidade, esta paz que Cristo veio trazer mediante a sua morte. Somos membros do mesmo corpo, tijolos do mesmo edifício e filhos do mesmo Pai. Posto isto, eu quero concluir parafraseando um versículo. Não deixe de se congregar, como é costume de alguns. Busque uma igreja local. E para os irmãos da Gafanha, quero dizer, nós vamos iniciar brevemente os nossos cultos presenciais, públicos. Veja isto como uma graça, um privilégio de Deus e a alegria de podermos voltar a estar juntos, como igreja que somos, unidos pelo mesmo Salvador. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos estimule realmente. E eu oro a Deus para que esta pequena meditação nos ajude e nos estimule a estarmos juntos, a congregar, e aqueles que não estão a buscarem uma igreja para se congregarem. Bênçãos do Senhor para todos.